Uma juíza de Brasília absolveu o presidente Lula. E qual foi a decisão dessa juíza? Absolveu o presidente Lula e mais 8 pessoas. Dizia o seguinte: as provas contra o presidente Lula são incontáveis. Eu tenho todos os indícios aqui no processo. Mas como eu estou proibida de examinar essas provas pelo Supremo Tribunal Federal, eu absolvo. Quer dizer, ela mostrou que se ela não tivesse proibida, eles ainda provavam que efetivamente aquilo existiu, que 3 desembargadores do Tribunal Regional Federal, da 4ª Região, do STJ, do Supremo, tinham dito aquilo, a evidência, ela teria condenado. Então, eu sou proibido de dizer isso porque o Supremo não me permitiu usar as provas. Então, o que eu posso concluir, meu caro Augusto Nunes, é o seguinte: o Brasil é o único país que tem corruptores, mas não tem corruptos. Eu não tenho nenhuma procuração para defender o ministro Dino, não tenho. Eu tenho boa relação com ele. Enquanto fui ministra, o ministro Dino, governador, tivemos relações institucionais muito pacíficas. Nós, inclusive, havia colaboração entre o nosso ministério e o governo. E eu considero o ministro Dino, presidente, se não o mais inteligente de todo o governo Lula, um dos mais inteligentes. E as informações que o ministro Dino recebeu eram informações muito sérias, e a gente vai ter que prestar atenção nisso. Quem está em volta do ministro Dino que o levou a não tomar as decisões que precisavam ser tomadas? Não acredito que o ministro Dino, tão inteligente como é, não teria tomado as decisões que precisavam ser tomadas no dia 8. Então, eu queria muito chamar a atenção da comissão para os ofícios que já estão à disposição da gente, para a gente ler. É possível que o ministro tenha incidido em erro, em omissão, mas não acredito que tenha sido uma decisão sozinha dele. Então, registro aqui a minha preocupação e a gente agora, nesses próximos dias, a gente se debruçar na leitura, presidente, dos documentos. Tem documentos preciosos, que eu acho que vai dar muito norte à nossa relatora, e todos nós podemos ajudar a relatora na leitura dos documentos, mas eu faço registro a esses 2 ofícios que a Polícia Federal manda para o ministro da Justiça, o ministro Dino. Eu pergunto ao senhor, por que o Eduardo Pazuello foi lhe visitar? Eu pergunto ao senhor, por que o Eduardo Pazuello e o Fábio Van Garden esteve em algumas visitas com o senhor agora nesse período de prisão? Presidente, não tem nada a ver com a CPMI, presidente. A gente só está aqui perdendo tempo. Olha, é lamentável o trabalho que a relatora está fazendo. Senhores parlamentares, eu peço a todos que vamos respeitar o direito de todo parlamentar de usar o seu tempo da forma que bem entender. A relatora, ela está fazendo a sua fala, está fazendo, portanto, uma inquisição de acordo com o raciocínio dela. Eu peço a todos que respeitem, para que eu não possa intervir na fala de ninguém. Por favor, presidente, relatora. Dizer que visita íntima é um desrespeito ao depoente. Concordo, que foi que destacaram aqui atrás. Então é importante que se mantenham a linha aqui. Desculpe, é um desrespeito ao depoente. Mas ninguém falou em visita íntima. Falaram sim. Falaram, presidente. Senadora Soraya, minha colega de partido. Senhor presidente, a relatora quer saber, presidente. Eu estou falando. Senhor presidente, eu estou falando da inquisição da senadora. Se alguém falou isso fora do microfone, eu não tomei conhecimento. Presidente. Mas vamos lá. Não, por favor, senhores, vamos continuar com o depoimento e vamos manter a ordem, por favor. Eu quero, inclusive, aqui, presidente, excetuar.
Eu gostaria, inclusive, de excetuar aqui a lista de visitantes dos familiares, que é íntima, como alguém chegou a colocar lá atrás. Eu estou falando aqui de outros atores, inclusive de pessoas que tiveram função pública, absolutamente tiveram função pública no governo anterior, continuam tendo agora e tem um nível de representatividade grande, no escopo que nós estamos a investigar nesta comissão. Então, mais uma vez eu pergunto, o senhor poderia, na verdade, nos dar elementos sobre a razão das visitas, por exemplo, do Eduardo Pazuello e do Fábio Van Garden durante o seu período de prisão? Novamente, eu reitero minhas manifestações iniciais dentro do escopo das investigações que são submetidos. Então, em razão do habeas corpus e do assessoramento da minha defesa técnica, vou permanecer em silêncio. Nós tivemos informação de que o senhor sempre colocou, por exemplo, a questão do Lawande como alguém mais distante. O Jean Lawande também esteve lhe visitando agora, nesse período. Como também esteve lhe visitando agora um dos integrantes desse grupo DOS, que era o grupo, para todos vocês que estão ansiosos pelo 8 de janeiro, que era o grupo que fazia a defesa clara dos atos golpistas para o Brasil. E aí estavam, inclusive, presentes no 8 de janeiro. O Anderson, por exemplo, Azevedo Quixaba, também esteve lhe visitando. O Lawande, que dava ao senhor uma pressão, de fato, muito grande para que para que o então presidente instaurasse uma GLO no Brasil. E a gente recebe quem a gente permite, né? Ou seja, o Lawande esteve também com o senhor. Também esteve com o senhor o Ridalto Lúcio Fernandes, que é um velho conhecido de CPI do Congresso Nacional. Tivemos com ele, inclusive, na CPI da pandemia. Tem alguns aqui, como o coronel Elcio Franco, tem algumas pessoas que eles andam, né, permeiam de comissão para comissão, estavam na pandemia, agora estão aqui no 8 de janeiro, aliás, tem até convocação para eles. Também esteve com o senhor, um dado curioso, que é o Roberto Escolto, que tem uma empresa, a Acla Internacional, aquela empresa, né, que faz, na verdade, um apoiamento, não apenas no Brasil, mas em todo o mundo, de mercenários, coisa que a gente está, inclusive, acompanhando hoje em alguns países do mundo, que é o Roberto Escolto, também esteve lhe visitando. Como estiveram lhe visitando aí várias e várias outras pessoas. Mas eu não percebi nenhum familiar do ex-presidente da República lhe visitando. O senhor se sente abandonado pelo ex-presidente Bolsonaro? Em respeito a Vossa Excelência, novamente, baseado no escopo das investigações em que sou submetido, seguindo a orientação dos meus advogados, permanecerei em silêncio. O mais importante, o mais forte, o mais dominador, que é o Estado paralelo das ONGs, governando a Amazônia de fato e governando com o auxílio do Estado formal brasileiro, com o auxílio do Ministério Público Federal, com o auxílio da Polícia Federal, com o auxílio do IBAMA, da FUNAI, desse ministério que criaram agora, das populações ou dos povos indígenas, esse consórcio de agências do Estado brasileiro a serviço desses interesses. E por que não é fácil de enfrentar? Porque eles nem precisam estar lá, porque eles governam de dentro. De dentro. Esse Sistema Nacional de Unidade de Conservação, isso é criação de uma agência americana, assumida pelo Estado brasileiro. Você achar que 14% do território nacional está imobilizado em áreas indígenas, as áreas mais produtivas, mais ricas em minérios do país, que isso é por acaso? Não. Isso é planejado, profundamente planejado. Então, houve uma transição no Brasil quando as agências, na verdade, foram ocupadas. Um dos fundadores do ISA presidiu a FUNAI, e na presidência da FUNAI ele esvaziou a FUNAI e transferiu para a FUNAI, da FUNAI para as ONGs, as atribuições do Estado. Foram a isso tudo, inclusive falas de altas autoridades desse governo Lula.
Em recente entrevista do atual diretor-geral da Polícia Federal, fica claro pela fala dele que a administração pública conhecia dos riscos do 8 de janeiro e que houve uma falha generalizada da administração pública do Lula em janeiro. Da mesma forma, o ministro da Defesa, Múcio, declarou a todos que as pessoas que estavam no 8 de janeiro não havia qualquer liderança, o que desvincula não apenas o coronel Cid do 8 de janeiro, como também o presidente Jair Messias Bolsonaro. Agora, coronel Cid, demonstrado isso, vamos à demonstração das arbitrariedades da sua prisão. No começo de 2022 ainda, foi imputado ao senhor crime de violação de sigilo funcional. Isso do inquérito policial federal da Polícia Federal. Ora, quem determina sigilo funcional de um inquérito é um delegado de polícia ou um magistrado. Quem disponibiliza as informações desse inquérito é um delegado de Polícia Federal. Sobre o assunto, quando perquirido, o delegado informou que o inquérito não havia sigilo algum decretado tanto por ele como pela Justiça. A Corregedoria da Polícia Federal, no caso, declarou da mesma forma que não havia sigilo algum. A Procuradoria-Geral da República, em vista dos fatos, declarou que não havia sigilo algum e mais, declarou a tipicidade da conduta do coronel Cid, ou seja, não há fato típico, ou seja, não há crime algum do coronel Cid. Portanto, esse inquérito era para ser arquivado. A PGR entrou com diversos pedidos de arquivamentos, só que o ministro Alexandre de Moraes não considerou nenhum deles, mesmo com a investigação policial já encerrada. Se nós sabemos que pode haver uma supervisão judicial, mas não com tantas ilegalidades e arbitrariedades promovidas pelo próprio judiciário. আসসালামু আলাইকুম সবাই ভালো আছেন দেখেন ভাই ঈদের নামাজ শেষে আমরা যাচ্ছি এটা কি দেখলে মনে হয় যে আমরা পর্তুগাল আছি এটা কিন্তু ভাই পর্তুগাল না দেখেন পুরো ফুল রোড নামাজ শেষ করে সবাই যাচ্ছে কমেন্ট করে বলবেন আপনি দেখে কি মনে হয় Mas se existem algumas mensagens lamentáveis e deploráveis na comunicação do tenente-coronel com o coronel Lawand, o final da mensagem, no final da troca de mensagem, o que eles afirmam é que não vai haver nada. E é isso que está nas mensagens. Então o que a gente tem que se perguntar: onde estão as mensagens que relacionam o tenente-coronel ao dia 8? Mas a ausência de alguns elementos probatórios também é eloquente. E nós não vislumbramos com facilidade, pelo menos até agora, e podemos ser surpreendidos ali adiante, a presença de elementos probatórios que vinculem o tenente-coronel exatamente aos atos de 8 de janeiro. Se existem, não estão no celular apreendido. E pelo menos não foram tornados públicos até o momento. O que nos leva a crer, já que tudo que tem aparecido do desabonador tem sido amplamente divulgado, que esses elementos talvez não existam. Eu não vou conceder a palavra ao senhor nesse momento, deputado, porque realmente não é esse o propósito da mesa. Não vou conceder, deputado André Fernandes. Não, por favor. Vamos dar prosseguimento ao trabalho. É apenas uma ressalva que a mesa está falando. Tem gente cometendo crime aqui na comissão, senhor presidente. Eu posso levantar uma questão de ordem ou Vossa Excelência? Não, se está cometendo crime, por favor, deputado. Então, obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, a lei, e eu estou falando de lei 13.869, de 5 de setembro de 2019, que foi a que veio justamente para ser a nova lei de abuso de autoridade, é muito clara lá no seu artigo 15, parágrafo único, inciso 1. Constranger a depor sob ameaça de prisão, pessoa que, em razão de função, ministério, ofício ou provisão, deva guardar segredo ou resguardar sigilo. Aí no parágrafo único fala: incorre na mesma pena quem prossegue com interrogatório, inciso 1, de pessoa que tenha decidido exercer o direito ao silêncio. Já aconteceu aqui de uns 3
3 pessoas que me antecederam, está falando, o depoente está usando o direito dele constitucional de permanecer em silêncio e está acontecendo ameaça em cima de ameaça. Eles estão cometendo o crime de abuso de autoridade. Começou, inclusive, pela própria relatora. Então, o que eu estou pedindo aqui, senhor presidente, é que tenhamos diretrizes para que daqui a pouco o próximo que venha adquirir não fique dizendo, se você não falar, vamos chamar sua esposa, sua prima, sua tia. O que é que vai virar essa comissão, senhor presidente? Obrigado, senhor presidente. Deputado, não houve de maneira nenhuma, não houve essa ameaça, não houve ameaça a ninguém. O depoente está aqui, apesar de ter impetrado vários mandados de segurança no Supremo Tribunal Federal para que não viesse a CPMI, o depoente está aqui porque o Supremo Tribunal Federal entendeu que ele tinha que vir a CPI. Pode exercer, sim, e está exercendo o seu direito de ficar calado. Esse é um direito que ele tem, a mesa está preservando esse direito, não tem problema nenhum. Agora, nem teve ameaça, não vi ninguém ameaçou ninguém aqui e nem houve constrangimento. Nós temos que respeitar o trabalho que estamos fazendo e não podemos trazer esse tipo de adjetivação. Vamos dar prosseguimento. Coronel Cid, o senhor é um preso político. E eu te explico por quê. Se o seu nome fosse Ana Carolina Jatobá, que jogou uma criança de 5 anos do prédio, Isabel Nardoni, o senhor estaria solto. Se o seu nome fosse Elise Matsunaga, que matou, esquartejou seu marido, o senhor também estaria solto. Se o seu nome fosse André do Rap, que é um traficante internacional, o senhor também estaria solto. Se o seu nome fosse Sérgio Cabral, condenado a 400 anos de propina e corrupção, o senhor também estaria solto. Se o seu nome fosse Luiz Inácio Lula da Silva, condenado por corrupção passiva, o senhor estaria solto. Até então, nessa CPMI, nós só vimos personagens de uma história com de uma tentativa da esquerda de construir uma narrativa de um possível golpe que nunca aconteceu. Enquanto isso, nós temos os agentes de omissão, além do mais desses agentes, as pessoas que injustamente foram presas, sendo silenciadas. E eu quero mostrar aqui um momento especial nessa CPMI para os corações misericordiosos que estão aqui, que sempre, senador Magno Malta, luta pelo direito da pessoa humana, respeito da dignidade da pessoa humana, do Estado democrático de direito. Eu quero botar de frente dos seus olhos, já que vocês não querem trazer eles aqui, já que vocês afastam essas pessoas, porque não aguentam enxergar a realidade, eu quero mostrar essa cena de uma mãe que está 6 meses dentro de uma cadeia, comendo um alimento que rejeitaria, não tem nenhum tratamento de direitos humanos, não tem nenhuma visita de nenhum deputado ou senador petista, encontrando seus filhos com marcas, agora o resto da vida. Como explicar agora para um filho daquele tamanho que a sua mãe tem uma tornozeleira eletrônica? Porque ela simplesmente estava em um QG orando, pedindo para que algo acontecesse e Deus estivesse ali à frente disso. Isso é um escárnio com o nosso Brasil. Isso é um escárnio com as pessoas de bem que veem uma mãe presa e um traficante solto, que vê um coronel preso, onde está tendo efeitos colaterais com a sua família, onde está sendo chamado de covarde, sendo perguntado qual pai ele gosta mais, se é o pai dele ou do Bolsonaro, dizendo que o senhor mentiu. Como que o senhor mentiu, horas, se o senhor está em silêncio? Esse é o nível das pessoas de esquerda que estão aqui. Senhores senadores, senhoras senadoras, senhores deputados e deputadas, Coronel Cid, amigo Coronel Cid, continuo chamando de amigo. Tudo o que aqui foi colocado, se eu tivesse condições de coletar, quem sabe eu faria um discurso altamente repetitivo, mas rico, porque ideias diversas foram colocadas aqui. Muitos queriam essa CPI como nós, outros não. Nem assinaram a CPI. Mas está mais que claro, você está dentro dos seus direitos constitucionais, em requerer o direito, porque você sabe o que pesa sobre você, desde o cartão de vacina até as acusações que pesam em mexer no teu coração de pai, citando as suas filhas de uma forma desnecessária, absolutamente desnecessária. E sei que a sua família está assistindo em casa. E sei que quem está desse lado de cada bancada está na desvantagem.
quem está do lado de lá está na vantagem e fica valente do lado de lá. Fica valente. Mas quero dizer a você que existem dias difíceis. Mas existem coisas aqui, Nicolas, que se colidem. Porque existem dias difíceis, mas existem dias. E a mira, na verdade, é o mais próximo do presidente. Você foi mirado porque você é o ajudante de ordem. E você colocou o seu procedimento no começo, procedimento que eu presenciei. Você como ajudante de ordem do presidente da República. E realmente essa é a função. E quando as pessoas, os misericordiosos que aqui estão, os samaritanos, apelam para o seu sentimento e diz, fala tudo, senão você vai ficar sozinho, você vai ficar abandonado, não se sente abandonado. Esses misericordiosos, eu sei que eles são, porque eu os vejo na porta da Papuda e da Colmeia todo dia, querendo visitar aquelas mulheres doentes com câncer, com bolsa de colossomia, homens doentes, pessoas com comorbidade, que foram colocadas como terroristas e levados para uma emboscada, para ser filmado pela televisão aberta, serem chamados de terroristas. E tinham crianças dentro dos ônibus que só 3 horas depois eles sacaram e levaram e colocaram todos segregados dentro de um campo de concentração, ou seja, dentro do ginásio de esporte, para que eles assinassem um termo de um termo de uma declaração de culpa, termo de culpa, e depois esteja preso. E daí, cada um foi recebendo, as investigações chegando, houve muita coisa, houve muito abandono, da parte de quem? Da parte de quem? De toda uma sociedade que viu essa sandice ocorrendo com pessoas que cantavam o hino nacional. Eu aproveito para lhe perguntar uma coisa, porque Jair Bolsonaro, ele teve a oportunidade de dar o golpe, se ele tivesse que dar o golpe, no poder, sentado na cadeira, com o povo do lado dele, mas o povo do lado mesmo. Esperou para dar o golpe depois que passou tudo isso. Assim, é de uma incoerência tão grande, e você cumpriu o seu papel, 4 anos de fidelidade ao presidente da República. Você não é diferente. Por que trazer você rapidamente e assodadamente? E por que tentar impedir a chegada de G. Dias, que passou 8 anos de fidelidade ao Lula? Se você sabe muito, G. Dias sabe mais. Se abrir o sigilo de G. Dias, vai encontrar muito mais coisas do que no teu celular. Se abrir o sigilo da família de G. Dias, vai encontrar mais coisas do que no celular da tua esposa. E G. Dias é tão leal e certamente vai ficar calado também quando vier aqui. Não sei se vai ter a mesma coragem que ele teve ao falar à Polícia Federal, ao falar na CPI do Distrito Federal, quando ele abriu o verbo, deu nomes, os documentos alterados que estão aqui, que chegaram do GSI, foram 8 anos de fidelidade a Lula e a Dilma. A Dilma. E parabéns mesmo pela sua fidelidade. Quando outro coronel aqui esteve revoltado, que lhe mandou mensagens, as suas respostas monossilábicas em nada te compromete. Mas você era o ajudante de ordem de Jair Bolsonaro. O alvo não é você está pagando por ter sido ajudante de ordem de Jair Bolsonaro. Agora eu lhe pergunto, essas minutas de golpe, esses desenhos de golpe, porque todo mundo foge do dia 8, houve vandalismo? Houve. O ministro da Justiça foi avisado, tem documento. Não tem nada de mais cooperar. O ministro Alexandre de Moraes já tinha feito. Ele já fez, já enquadrou todo mundo. A minha pergunta é, as pessoas estão em casa de tornozeleira, mas com um montão de crime nas costas para poder responder. Aqueles que estão presos,
E, aliás, quem está falando aqui é quem vai à Papuda, é quem vai à colmeia, é quem tem tido conversas com a relatora, com o presidente, pedindo até misericórdia de que essas pessoas precisam ser ouvidas. Elas estão envolvidas no inquérito, com um processo nas costas, e não serão ouvidas. Então, o homem mais próximo de Lula é o G. Dias. Esse eles querem impedir de vir. Esse vamos esperar para frente. Os aliados de G. Dias não podem vir agora. Quem tem que vir é você, que era o homem mais próximo de Bolsonaro. Porque o alvo nunca foi você. O alvo é Jair Bolsonaro. Mas não vão achar. Porque Jair Bolsonaro poderia ter dado um golpe como o presidente da República, sentado na cadeira e com o povo com ele, hein? Multidões com ele. E não deixou de estar, não. Só uma informação aí para quem está dizendo que está abandonado. Vá visitar a Papuda e a colmeia, entre e vocês vão ver por quem que eles perguntam. Para quem que eles mandam lembrança, abraço, estão orando. Continua cantando, presidente, o hino nacional dentro da Papuda, dentro da colmeia, pastor Marco Feliciano. Ninguém arregou de nada. Ninguém arregou de nada. Agora o nosso foco é dia 8. Eu lhe pergunto, nessa minuta de golpe, nessas reuniões para dar o golpe, quantas vezes o senhor se reuniu com essa mulher aqui? Teve alguma reunião com ela? Senador, com todo respeito, para manter a coerência, eu vou continuar seguindo a orientação do meu advogado. Não permanecer em silêncio. Porque essa senhora aqui, ela seria presidente do Brasil caso tivesse ocorrido o golpe. Irmã Hilda estava na frente do QG orando. Essa aqui seria a presidente. Aliás, eu vou até fazer um quadro dizendo a presidente que poderia ter sido. Irmã Hilda. Portanto, há só uma diferença básica em tudo que eu ouvi aqui. Entre você e G. Dias. Protela-se a vinda do mais próximo de Lula e antecipa-se a vinda do mais próximo de Jair Bolsonaro. Essa narrativa não tem fundamento, ela não tem prosperidade, ela não tem fundamento e certamente cairá por si. É verdade, tudo que nós achávamos que essa CPI poderia produzir, no final, essa montanha vai parir um rato. Se pelo menos o nosso povo, as pessoas simples desse país, que estão sendo investigadas, estão em casa com a tornozeleira na perna, aqueles que ainda estão presos, ainda estão chorando ali na Papuda e na colmeia, forem inocentados de um crime que nunca cometeram, senador Flávio, certamente nós teremos cumprido nosso papel. Cid, Deus te abençoe, continuo te chamando de amigo. Parlamentares, cumprimento o Coronel Cid, que conheço seu trabalho, conheço sua brilhante carreira, conheço seu caráter e afirmo com toda certeza que o senhor hoje é um preso político no Brasil. Como e não é o único, diversas pessoas, inclusive no 8 de janeiro, que não causaram dano algum só por estarem com a bandeira do Brasil ou com uma Bíblia debaixo do braço. Assim como o policial militar Max Guilherme, o capitão do FE, do EB, Sérgio Cordeiro, entre diversas pessoas. Foi tratado aqui de cartão corporativo, quando se sabe que o presidente Bolsonaro não fez um único saque do seu cartão pessoal. Se tratou aqui de joias e presentes, quando se tem ciência que todo o trabalho dos ajudantes de ordem teve sempre ao lado o patrimônio do Planalto, tomando conta juntos, e falam de cartão de vacinação, quando nunca o senhor poderia ter sido preso por esse motivo. Então, vamos tratar daqui da impossibilidade de vínculo do senhor com o 8 de janeiro e das arbitrariedades judiciais que estão fazendo o senhor estar preso. O senhor relatou as funções dos ajudantes de ordens, que é na natureza de secretariado executivo, responsável pela agenda, recepção e encaminhamento de pessoas. Nas reuniões com o presidente Bolsonaro, o senhor participava ou sentava à mesa, por favor, silêncio, ou sentava à mesa para deliberar sobre assuntos de governo?
Excelência, com todo respeito, entendo a pergunta do senhor, mas para manter a coerência... Interrompê-lo, coronel. Eu sei que o senhor não irá responder, então vou fazer as perguntas como se fossem retóricas, as que eu tenho conhecimento, eu irei responder. O senhor tinha algum poder de decisão no governo, na gestão Bolsonaro? Tenho certeza que não, pelas suas atribuições de ajudante de ordem. Qual foi a sua última missão com o presidente Bolsonaro? Eu tenho certeza que a última missão foi a viagem aos Estados Unidos com o presidente, encerrando a sua missão e deixando de estar com o presidente. O senhor encontrou com o presidente Bolsonaro após essa última missão? Eu tenho ciência que o senhor não encontrou mais com o presidente Bolsonaro após essa missão. Que o senhor, após essa missão, tirou as festas de fim de ano e janeiro quase que inteiro para estar com a sua família em férias devidas. Ou seja, não há a menor possibilidade de que o coronel Cid estaria em planejamento, execução ou arquitetando qualquer ato vinculado ao 8 de janeiro. Isso aqui ficou muito claro. O senhor estava em contato com altas autoridades do governo Lula responsáveis pela segurança da esplanada e do patrimônio federal? Tenho certeza que não. Houve alguma decisão do presidente Bolsonaro de ruptura institucional ou quebra dos poderes políticos? Todos sabemos que não e querem demonstrar e não conseguem por falta de fundamento lógico e fático. Portanto, está claro, coronel Cid, que o senhor não tem vinculação alguma com o 8 de janeiro. Da mesma forma, o presidente Bolsonaro, que enquanto chefe do executivo não praticou nenhum ato de governo, de ruptura institucional ou quebra dos poderes políticos. Pelo contrário, o presidente Bolsonaro, que não estava se manifestando... Por favor, no silêncio aí, por favor. O presidente Bolsonaro, que não estava se manifestando, se manifestou para debelar um possível caos em rodovias do Brasil. Mais ainda, foi ao STF, simbolicamente, para demonstrar que aceitava o resultado das eleições. Mais do que isso, nos últimos dias de seu mandato, não ficou em Brasília, não foi para o Rio de Janeiro, nem São Paulo, nem outra parte. Se dirigiu ao exterior, sem qualquer vinculação com os atos do 8 de janeiro. Corroboram a isso tudo, inclusive falas de altas autoridades desse governo Lula. Em recente entrevista do atual diretor-geral da Polícia Federal, fica claro pela fala dele que a administração pública conhecia dos riscos do 8 de janeiro e que houve uma falha generalizada da administração pública do Lula em janeiro. Da mesma forma, o ministro da Defesa, Múcio, declarou a todos que as pessoas que estavam no 8 de janeiro não havia qualquer liderança, o que desvincula não apenas o coronel Cid do 8 de janeiro, como também o presidente Jair Messias Bolsonaro. Agora, coronel Cid, demonstrado isso, vamos à demonstração das arbitrariedades da sua prisão. No começo de 2022 ainda, foi imputado ao senhor crime de violação de sigilo funcional. Isso do inquérito policial federal da Polícia Federal. Ora, quem determina sigilo funcional de um inquérito é um delegado de polícia ou um magistrado. Quem disponibiliza as informações desse inquérito é um delegado de Polícia Federal. Sobre o assunto, quando perquirido, o delegado informou que o inquérito não havia sigilo algum decretado tanto por ele como pela Justiça. A Corregedoria da Polícia Federal, no caso, declarou da mesma forma que não havia sigilo algum. A Procuradoria-Geral da República, em vista dos fatos, declarou que não havia sigilo algum e mais, declarou a tipicidade da conduta do coronel Cid, ou seja, não há fato típico, ou seja, não há crime algum do coronel Cid. Portanto, esse inquérito era para ser arquivado. A PGR entrou com diversos pedidos de arquivamentos, só que o ministro Alexandre de Moraes não considerou nenhum deles, mesmo com a investigação policial já encerrada. Se nós sabemos que pode haver uma supervisão judicial, mas não com tantas
ilegalidades e arbitrariedades promovidas pelo próprio Judiciário. Diversos pedidos de arquivamento, diversos recursos de agravos impetrados e não apreciados, vários pedidos, acredito que dois pedidos de soltura do Coronel Cid que não foram deferidos. Ainda há diversas manifestações da execução pelo ministro Alexandre de Moraes de Fishing Expedition. O que é isso? É a pesca não fundamentada para a perseguição. Conforme jurisprudência do ministro Gilmar Mendes, Fishing Expedition, quando se tem a ampla deflagração de medidas que buscaram pescar provas contra os denunciados e possíveis novos investigados. Reclamação 43479. Da mesma forma, ministro Luiz Fux, quando um meio de obtenção de prova é empregado com exclusivo fim de contornar uma proibição legal ou para realizar devassa na vida privada de um investigado. Portanto, Coronel Cid, o senhor é realmente um preso político. Nós vivemos no Brasil hoje perseguição política, democracia relativa, censura seletiva, arbitrariedades judiciais em total quebra do Estado Democrático de Direito. Há um desordenamento jurídico geral, inclusive no escopo dessa CPMI, que vem convocar o senhor sem o menor vínculo com o 8 de janeiro, que esta CPMI volte a seu escopo principal e perquira aqui os vândalos, responsabilização dos vândalos, das omissões das autoridades públicas do governo Lula. Muito obrigado, presidente. A nossa CPMI está ocupando o 5º vagão da composição investigatória que nós temos o dever histórico de fazer do que aconteceu no dia 8 de janeiro. Mas nós somos o 5º vagão, porque todos os que vieram depor aqui e que foram priorizados pela CPMI já passaram por 4 lugares no mínimo. Portanto, não é impossível extrair alguma novidade aqui. Agora, nenhum dos agentes da omissão foi chamado até agora. Portanto, se continuar nessa batida, eu não estou fulanizando, mas isso também confirma as suas palavras, senador Magno Malta. Se continuar nessa batida, presidente, nós vamos ter que fazer a CPMI da obstrução da investigação. Porque quero lhes dizer em que ponto nós estamos a propósito dos tais relatórios, senador Magno Malta. Aqueles relatórios que estão disponibilizados ainda em caráter sigiloso para os membros da CPMI, e todos já foram ver, pelo menos os interessados, e todos ali podem observar que no dia 6 de janeiro, às 19h40, foi prestada a seguinte informação: pessoal, vai haver invasão do Congresso Nacional. Estão ouvindo? 48 agências. Nenhuma pessoa vinculada a qualquer uma dessas 48 agências foi chamada para vir aqui. Eu gostaria de sugerir à deputada Luciana Genro que comece dando exemplo. Renuncie o mandato e faça com que o suplente negro assuma a sua cadeira. Quero me dirigir especialmente para as pessoas brancas. Porque nós, pessoas brancas, ocupamos um lugar de privilégio na sociedade. Brancos ou negros, precisamos nos unir contra um sistema que é racista, que é classista, que é explorador e que é opressor. Mas me chamou muita atenção a fala da deputada Luciana Genro, minha colega, quando a deputada Luciana Genro fala que nós, deputados brancos, ocupamos um lugar de privilégio e que nós devemos ser antirracistas e combater o racismo todo dia, através das nossas atitudes. Eu gostaria de sugerir à deputada Luciana Genro que comece dando exemplo. Renuncie o mandato e faça com que o suplente negro assuma a sua cadeira.
E eu acho muito interessante esse discurso de combate aos privilégios, à burguesia e todas essas narrativas retóricas de um partido que eu lembro muito bem, nas eleições, escolhe o cacique partidário e bota mais dinheiro na campanha dele do que muita gente jovem negra que está concorrendo. Homem, velho, branco, hétero, que recebe 3, 4, 5 vezes mais do que candidato pobre negro. Mas, na tribuna, eles se sentem à vontade de vir aqui e chamar todo mundo de racista. A origem da investigação sobre o senhor foi uma quebra de sigilo de ofício por um ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, no âmbito do inquérito de fake news. E olha como é Fishing Expedition, olha como é pescaria. Como não tinha nenhuma razão para fazer essa busca e apreensão. Hoje, o que foi apurado nas conversas do senhor, no seu telefone, estão servindo de base para um monte de outros inquéritos, que sequer eram para ter sido presididos por um ministro, por um juiz. E olha só que curioso. A quebra de sigilo veio do âmbito do RE 2021-007-7841, na Polícia Federal. E essa sigla, parlamentares, RE, significa registro especial. Ou seja, ocorre quando o expediente é aberto em outro órgão que não a Polícia Federal. A gente, quando faz faculdade de Direito, aprende que a cronologia de uma investigação é a seguinte, presidente. Tem um fato que pode ser enquadrado como infração penal, na sequência abre-se um inquérito na polícia ou no Ministério Público, e hoje acontece o contrário. Você tem um inquérito aberto, sem ter fatos criminosos a serem investigados, e esse inquérito vai puxando tudo que o ministro Supremo quer. Um ministro Supremo quer. É um inquérito Minority Report. Vou deixar aqui aberto que pode aparecer novas suspeitas para frente, e eu vou precisar desse inquérito aqui para fazer o que eu quiser. Para mesmo assim ouvir as pessoas, determinar uma busca e apreensão. Para manter preso um tenente-coronel Cid, ilegalmente. Se condena tanto aqui a postura de Moro, mas o que acontece hoje é muito além daquilo que já foi proibido naqueles tempos, que era a prática de condução coercitiva. E não tem nenhuma vergonha de se manter esse posicionamento mais, ou de se esconder ou disfarçar. A própria imprensa noticia que pega de bastidores, que mantém Tenente-Coronel Cid preso, Max Guilherme preso, Cordeiro preso, para ver se eles abrem o bico. Isso, sim, é uma grande afronta aos direitos humanos, aos princípios constitucionais diversos que nós temos na nossa Carta Magna, e da imprensa, principalmente, ou parte dela, tratando como normal. Não quero lamentar os tempos que nós estamos vivendo e dizer que hoje quem está aplaudindo, amanhã pode chorar. Hoje quem está achando graça, fazendo comentários em redes sociais depreciativos, amanhã pode ver o líder da sua facção partidária passando por algo parecido. Mas o Cid é um preso político. Acho que ninguém, tenente-coronel, foi promovido. É um preso político, ninguém tem dúvida disso. E de fato, né, a questão toda é que ficaria muito ruim direto no presidente Bolsonaro. E estão começando pelas beiradas, estão começando pelo entorno dele, para sentir como é que fica o clima. Né? Quando saiu a mega operação da Polícia Federal, talvez e muito provavelmente a única do Brasil, os meus colegas da Polícia Federal, eu sou formado em Direito, estou pós-graduando, trilingue, pessoal, tem gente lá que é físico nuclear, presidente. A missão do cara é entrar na casa do presidente Bolsonaro, fotografar o cartão de vacina da primeira-dama, pegar o celular do presidente, depois cumprir mandado de prisão contra um oficial do Exército Brasileiro por conta de suspeita de falsificação de vacina. Eu não tenho conhecimento de que nenhuma pessoa nesse país tenha recebido uma visita da Polícia Federal por conta de cartão de vacinação. Se isso aqui não é um jogo combinado de cartas marcadas, eu não sei o que é. Se isso daqui não fere o tal do Estado Democrático de Direito, eu não sei mais o que pode violar. Vou recapitular aqui o que a gente está falando. O Mauro Cid, ele não tem relação com o inquérito das urnas eletrônicas. A suspeita de falsificação desse cartão de vacina nada tem a ver com 8 de janeiro. E talvez ele seja a única pessoa deste país de 210 milhões de habitantes que esteja encarcerado por conta disso. A lei brasileira fala que inquéritos federais com réu preso, eles têm que ser concluídos em 15 dias, prorrogáveis por mais 15 dias. Ou seja, no máximo em 30 dias, a PF tem que entregar o relatório desse inquérito. Já se passam 70 dias e Mauro Cid continua preso. Onde é que está o império da lei? E finalizando, né? O que estão fazendo, na verdade,
é trancafiar uma pessoa honesta, um réu primário na cadeia e tacar fora a chave. Só que eles não percebem que amanhã eles podem ser as vítimas dessa democracia relativa. A imprensa já começou semana passada, quando o Gilmar Mendes deu uma tuitada rebatendo o Lula com relação a essa questão de democracia relativa, todo mundo acendeu o sinal amarelo. A esquerda botou um pé atrás e falou, opa, calma aí, que essa brincadeira não está mais tão engraçada. Eu quero crer que não seja necessário, todos nós, um a um aqui, a gente venha a sofrer esse tipo de perseguição implacável para a gente se dar conta das maldades que estão acontecendo. Se tivesse comprado a vacina no tempo certo, no tempo correto. A ciência fala isso todo dia. O senhor recebeu proposta de vacina muito cedo e não quis comprar porque não acreditava. Você é o rei da fake news, é o rei da estupidez de mentir para a sociedade. E você mentiu sobre a vacina o tempo inteiro. Eu vou lhe contar como é que se vacina. Eu vou lhe contar como é que se vacina. Ministério da Saúde prioriza produto nacional, e vacina deve ficar para 2025. De imunizante japonês ter sido aprovado pela Anvisa, a análise da Conitec pode se estender até 2025. Que esses 192 mil alunos, brasileirinhos, brasileirinhas, crianças, jovens que estão nessas escolas, vão para onde? Vão para a maravilha das escolas do Estado? Sem dúvida. Olha, que notícia triste, não? Que notícia lamentável acabar com uma instituição, que são as escolas militares, que tem uma preparação técnica tão competente, imprimem disciplina, patriotismo, respeito, sociabilidade e, infelizmente, isso aí começa a se dispersar. Essas escolas têm um excelente resultado, todas elas têm um aproveitamento excepcional, são muito bem classificadas. Nós deveríamos estar multiplicando essas escolas por todo o país. Você está falando aqui de 10 bilhões de emendas parlamentares e quase em 200 bilhões de reais estouraram o teto. Tem dinheiro para tanta coisa, não tem dinheiro para isso. E, lamentavelmente, claro, dizem que é o desvio de finalidade. Desvio de finalidade é você, dentro de uma sala de aula, quando o professor tem a obrigação de transmitir o conhecimento técnico, preparar o aluno para o seu futuro, ele mata a aula, come o tempo da aula, falando de ideologias políticas já fracassadas, que já se provaram completamente desatualizadas, que economicamente levaram os seus países a uma total tragédia e, lamentavelmente, privilegia-se esse tipo de coisa, dá-se essa liberdade ao professor tocar em qualquer tipo de assunto, menos no assunto de ensino técnico, e acaba-se com uma escola. Você falou do ITA, eu lembro também do Instituto Militar de Engenharia, o IME. Tudo que o militar faz, ele faz com organização, com ordem. Eventualmente, alguns militares acabaram se envolvendo desnecessariamente em atividade política, mas a instituição Forças Armadas é um patrimônio de toda a nação civilizada. E o que você quer fazer? Usar soldado para GSI dar soco em peito de jornalista, ok. Para ensinar não pode. A anarquia faz parte da linha marxista. Destruição de valores da família, destruição de valores da pátria, do civismo, e criar-se esse caos que estamos vendo aqui, infelizmente, progredir no Brasil e no mundo. A nossa governadora de Pernambuco, Raquel Lira, nos deu a missão de assumirmos o Pró-Rural. E quero dizer aqui e registrar já nesse primeiro momento, estamos há 2 meses à frente do Pró-Rural. Indicamos o nome do grande administrador Michel Ferraz e já estamos debruçando, aí é que vem a nossa denúncia. Nós temos hoje catalogado 4.700 poços cavados em Pernambuco, 4.700 poços sem funcionar, porque foi usado pela máfia, tá certo, do MST. Estamos exatamente levantando. Tinha locais onde eles cavaram a metade. Tem locais onde eu tive com um homem sofrido do campo, que ele teve que vender um boi para pagar um poço que já estava pago com dinheiro federal. Isso é um absurdo. As cisternas que foram feitas, que foram colocado o dinheiro suado do povo brasileiro para Pernambuco, mais de 300 milhões sumiram. Não foram executados e aí um levantamento. As cisternas de primeira água com 18 mil litros e de segunda água com 52 mil litros. Então, quero agradecer a oportunidade. Vamos trazer todo esse material aqui para a CPI do MST. Por isso que os líderes do MST em Pernambuco, tá certo? Estão aí andando de carro novo, de carro zero, e tá levantando a capivara, tá certo? Esse MST, que muito pelo contrário, o povo está sofrido,
Nós estamos indo em campo. O dinheiro não foi usado. Muito pelo contrário, foi desviado, né, do matuto, do homem do campo, do meu estado de Pernambuco. Meu muito obrigado, um bom dia. Obrigado, presidente. Bom dia a todos. Acredito que essa será a última sessão antes do recesso. E eu fico muito feliz que esse requerimento tenha sido aprovado. Ao longo desses 2 últimos meses, desde o início dessa comissão de investigação, nós temos recebido, eu tenho certeza que a maioria dos parlamentares que compõem essa comissão, tem recebido inúmeras denúncias, relatos e testemunhos de pessoas que conseguiram se libertar da posição de refém, de escravos desse grupo terrorista. Eu mesmo, na minha cidade, Goiânia, apenas 200 quilômetros daqui, recebi dezenas de famílias. Famílias que vieram até mim, algumas com medo de terem seus nomes expostos, e algumas com coragem, porque entendem que se elas não se posicionarem agora, mais e mais famílias poderão cair na mesma situação subhumana, de extorsão, de se tornar refém, de ser perseguida e ameaçada. Dentre esses relatos que eu escutei ao longo desses últimos 2 meses, presidente, teve um que realmente me chamou muito a atenção e por isso eu fiz questão de apresentar esse requerimento para que esse casal, essa família pudesse vir aqui. Eu nunca vou me esquecer quando eu estava no meu escritório político em Goiânia e uma mulher, uma senhora de idade, chega mancando para conversar comigo, presidente. Quando ela me conta que ela hoje não consegue se movimentar corretamente, que ela não tem o movimento das pernas, porque ela foi, e eu digo isso enfaticamente, presidente, ela foi espancada por esses grupos, por esse pessoal do MST, enquanto ela estava dentro do seu barraco, no assentamento. Peço silêncio. Peço silêncio para falar o deputado, por favor. Ela foi espancada, presidente, enquanto ela estava dentro do seu barraco. Enquanto ela estava com a filha dela dentro do seu barraco, do seu domicílio, como alguns aqui já disseram, esse mesmo domicílio foi derrubado em cima dela e da filha dela de 1 ano e meio. Sabe por quê, presidente? Que ela foi espancada e que o marido dela foi ameaçado de morte, eles tiveram que fugir? Porque em um determinado momento, o marido dela, inclusive, era o coordenador financeiro do assentamento, presidente. Eles testemunharam esse grupo do MST cometendo um crime terrível, que eu tenho certeza que eles vão relatar aqui nessa comissão assim que for possível. E com peso na consciência, por não querer fazer parte de um grupo criminoso como esse, eles tomaram uma decisão muito ousada. Eles foram até a delegacia e denunciaram. Quando seus colegas desse grupo descobriram que eles haviam feito isso, a partir desse momento a vida deles se tornou um inferno. Ela foi espancada, o marido ameaçado, tendo que fugir. E não só isso, presidente, em um determinado momento eles sequestraram a filha dela de 1 ano e meio, pedindo que, para devolver a filha, ela ficasse em silêncio. Essa é apenas uma história que eu decidi trazer aqui para essa comissão, porque foram dezenas de histórias que eu escutei, presidente. Mas quando você vê a cicatriz na mão da filha dela, quando o barraco caiu e quase decepou um dos dedos da sua mão, aquilo é de partir o coração, presidente, porque nessa mesma hora eu imaginei se fosse com a minha filha. Se fosse com a minha filha, que inclusive é a razão de eu estar aqui hoje, eu não sei o que eu faria. Eu vi muito sofrimento nos olhos daquele casal. E eu perguntei para eles se eles estariam dispostos a vir aqui na comissão e contar esse relato na frente de outros parlamentares que, infelizmente, presidente, defendem esse grupo criminoso. Que, infelizmente, não tem nem mesmo a decência para ouvir esse relato nesse momento. Eles hesitaram um pouco, presidente. Não vou mentir para o senhor. Eles hesitaram porque eles sabem que esse grupo pode muito bem assassiná-los, torturá-los. Eles já viveram isso, eles sabem do que eles são capazes. Mas eles decidiram vir aqui. Eles decidiram vir aqui e eu lembro do que esse senhor me disse. Eu vou, porque podem ter outras famílias na mesma situação que a minha. Outras crianças de 1 ano e meio podem também sofrer o que a minha filha sofreu. E é por isso que hoje eu estou disposto a ir lá. Eu não sei se eu fiquei feliz, presidente. Eu não vou mentir para o senhor, às vezes eu tenho medo.
Eu tenho medo que a partir do momento que eles sentarem aqui e contarem esse relato, se algo poderá acontecer com a vida deles. Eu jamais conseguiria superar isso. Mas eles estão dispostos, assim como nós também estamos dispostos, porque isso tem que acabar, presidente. Esse grupo criminoso que se disfarça de movimento social, que tortura, que invade, que rouba, que coloca essas pessoas humildes como reféns, isso tem que acabar. O povo do campo tem que poder viver em tranquilidade, para poder produzir, inclusive os alimentos que todos aqui comeram hoje de manhã, vieram dessas pessoas. Então, eu fico muito feliz que esse requerimento tenha sido aprovado. Assim como eu fico muito feliz, presidente, que a partir do momento que essa CPI foi instaurada, o que é uma comprovação que é um grupo criminoso, esse grupo diminuiu drasticamente as invasões e os crimes que eles cometem. Sabe por quê? Por causa das diligências, presidente. A partir do momento que nós instauramos a possibilidade de haver diligências, eles entenderam que agora, se houver uma invasão, nós estaremos lá para investigar, para buscar os responsáveis, para mostrar para o Brasil que é um grupo criminoso, sim. Tão organizado, presidente, que inclusive eles já conseguiram colocar até parlamentares na Câmara dos Deputados Federais. O senhor sabia, presidente? Esse casal que virá aqui hoje tem muita coisa a contar. Muita coisa. Muitos candidatos, muitos parlamentares que conseguiram ascensão na vida política porque usaram da humildade, usaram da simplicidade dessas pessoas para chegarem até aqui. Mas agora isso tudo vai ser desvendado. Esse véu será retirado e o Brasil vai descobrir de uma vez por todas que esse pessoal é um bando de criminosos, terroristas, e isso vai acabar. Obrigado, presidente. Da eficácia da ivermectina no tratamento da Covid, um estudo realizado pela Universidade de Oxford, na Inglaterra, aponta que o medicamento reduziu a replicação do vírus. Os estudos foram realizados em laboratórios. A pesquisa é apoiada pelo governo britânico e busca auxiliar na recuperação de pacientes contaminados pelo coronavírus em situações não hospitalares. A droga resultou na redução da replicação do vírus, segundo a universidade. Um estudo piloto ainda mostrou que a administração do medicamento antecipadamente poderia reduzir a carga viral e a duração dos sintomas. Deputado Ricardo Salles, bom dia. Deputado, 2 dados objetivos que, ao meu ver, a CPI deveria atrair. Primeira coisa, eu vim aqui desafiando já na Jovem Pan, quero ver mostrar qual é o número de hectares de latifúndios que tem no Brasil. Não tem esse dado. E é óbvio que não tem esse dado. Então, primeiro precisa apertar na CPI para que nós possamos ter acesso aos dados. Se não tem terra improdutiva, parte desse argumento de invasão de propriedade privada, como o senhor falou, já está bem dito que é crime e não tem mais terra improdutiva. E segundo, deputado, e os 90 milhões de hectares de terras que já foram delegados para reforma agrária e que hoje tem terra e não tem trabalhador para ocupar essas terras? Não é? A CPI não deveria tocar nesses pontos fundamentais para esclarecer a opinião pública e desmantelar esta imagem hoje que esses movimentos têm de estar fazendo justiça social? Bom, Felipe, bom dia. Esses 2 pontos já foram tratados, obviamente estarão presentes no relatório. Com relação a terras improdutivas, ainda que seja terra improdutiva, invadir é crime do mesmo jeito. Até porque em nenhum momento está autorizado a invadir terra improdutiva. Então ele não deixa de ser crime se tem terra improdutiva ou não. O que você disse é verdade. Com o agronegócio pujante que nós temos, não há terra improdutiva, porque quem tem terra e não quer ele próprio explorar, trabalhar por pecuária, etc., ele arrenda para terceiros. Então, praticamente no Brasil, não existe mais esse papo de terra improdutiva. E mesmo que improdutiva fosse, não é o MST ou qualquer outro movimento que vai se arvorar no direito de apontar uma área como improdutiva ou não. Essa indicação é feita pelo INCRA através de critérios técnicos de produtividade. E só então ela passa a ser passível de ser desapropriada, invadida nunca. Então esse papo diz, nós não estamos invadindo terra produtiva. Não, vocês não têm que invadir terra produtiva nem improdutiva. Não tem que invadir nada. E não são vocês que vão dizer, invasores de terra, que a terra é improdutiva ou não. Isso é uma parte da tua pergunta. A segunda parte é a seguinte. Já houve um volume de assentamento gigantesco, 90 milhões de hectares, como você colocou, para um volume de famílias assentado muito menor do que o volume de agricultura familiar no Brasil, e
uma questão importantíssima, que é o Chico Graziano, quando esteve há 2 semanas atrás na CPI, ou 3, ele trouxe uma demonstração do IBGE, dados, ali não é chute, igual o pessoal da esquerda faz, é dados. O Chico Graziano trouxe um dado muito interessante, que a média de custo de assentamento de família por lote é de R$217 mil por lote. Cada família custa para o Estado R$217 mil para ser assentada. Acontece que ela aufere de renda R$3.500 por ano. Ou seja, a receita que ela ofere com esses R$217 mil de custo é 1/5 da remuneração da poupança. Era muito melhor pegar os 217 mil, deposita em favor dessa família numa conta e deixa ela retirar os juros da poupança. Ela ia ganhar 5 vezes mais e não ia ter esse problema todo, essa instabilidade de reforma agrária. Não faz sentido mais essa discussão de reforma agrária no Brasil em pleno século XXI, 2023. Desculpa. Capês. Bom dia, Ricardo Salles. A CPI tem planos de fazer uma investigação um pouco mais aprofundada do que meros depoimentos? Por exemplo, rastreando movimentações bancárias e financeiras do movimento para saber quem financia e se as pessoas que estão praticando invasão são apenas funcionários remunerados desse movimento e, ao mesmo tempo, uma incursão em conversas telefônicas, mensagens de WhatsApp. Claro que vai ser necessária a intervenção do judiciário, mas se pensa em fazer algo um pouco mais invasivo, contando com ordem judicial para ter acesso a esses dados? Capês, ontem na CPI foram aprovados 21 requerimentos, dentre os quais algumas convocações, alguns convites, mas a maioria deles, talvez até os mais relevantes, são justamente essas informações a que você se refere agora. Nós pedimos informações bancárias, informações de transações e uma série de informações estratégicas, inclusive para o Banco Central, de entidades que fazem esse trabalho de fachada, como eu citei agora há pouco aqui na nossa entrevista. Pedimos também, é interessante, dados de um banco, que na verdade não é banco, é uma fintech, chamado Left Bank, fundado pelo ex-presidente do PT, ex-presidente da Câmara, Marco Maia, justamente para recolher dinheiro do mercado financeiro e distribuir para esses movimentos sem terra, esses grupos de invasão de propriedade. Agora, é importante lembrar, e aqui está aqui o Felipe, nosso colega nessa luta, que tem muito Faria Limer aí, que dá dinheiro para esse tipo de coisa. Sujeito viagem de primeira classe para a Europa, tem uma vida de burguês, mas dá dinheiro depois para o MST ficar invadindo propriedade. Bonezinho, camiseta. Nós vamos chamar essa turma para falar lá na CPI também. Eles vão ter que explicar por que eles têm apoiado esse tipo de atividade criminosa, tanto financeiramente quanto moralmente e juridicamente. Armadas, é isso? Eu acho que... Boa tarde, Pavinatos, colegas, todo mundo que nos assiste. Esse governo ele elegeu alguns inimigos, principalmente inimigos relacionados ao ex-governo do presidente Jair Bolsonaro, né? A gente sempre comenta que existe uma tentativa de revogaço em relação a tudo que foi do governo do Michel Temer e do governo Bolsonaro, né? Parece que o atual governo ele quer reescrever a história, eliminando personagens da história, né? Como se eles não existissem e a única história que valesse foi a história que a esquerda, que o PT construíram aqui no Brasil, né? Essa notícia me choca um pouco, em primeiro lugar, porque eu acho que o pilar da educação em qualquer lugar do planeta é a primeira infância, é a escola infantil, né? Então não existe justificativa que chegue a tempo para tu diminuir investimento em educação, ainda mais quando os relatórios e o balanço divulgado no final de 2022 indicou que essas escolas cívico-militares, elas tiveram uma redução de 82% da violência física entre os alunos e 75% da violência verbal. E a gente sabe que essas escolas militares, como meus colegas já falaram aqui, elas prezam muito pela hierarquia e pela disciplina. E não tem como isso ser ruim na vida de uma pessoa. Mas aí, de novo, assim, eu acho que tem uma tentativa de reescrever a história, tem uma tentativa de aniquilar tudo que pertence às Forças Armadas. A gente sabe que tem alguns cunhos ideológicos em relação aos militares, aos evangélicos, que são contextos históricos que a esquerda nunca abraçou. E aí terminar e acabar com o investimento em educação, eu acho que ninguém... Eu vi algumas pessoas comemorando isso, acho que não tem como tu comemorar, ainda mais quando tem uma redução, um balanço indica que existe sim uma redução numérica em relação à violência, né? Então é só lamentar. Pois é. O mesmo cara que disse isso
Criou-se uma lenda no Brasil, difundida pelas redes sociais, de que o Supremo Tribunal Federal é contra o presidente. Agora diz isso. Nós derrotamos o bolsonarismo para permitir a democracia e a manifestação livre. Já enfrentei a ditadura e já enfrentei o bolsonarismo. E agora o STF veio justificar a sua fala, dizendo que referia-se ao voto popular. Sei. E coincidentemente é o mesmo cara que quando Bolsonaro perdeu, disse isso. Ô Barroso, responde pra gente. Perdeu, mané, numa mola. E que coincidentemente disse isso sobre eleições. Eu brinquei com ele que eleições não se ganha, se toma. Se toma. Eu queria lhe apresentar, só fez a referência. Está com som? Não, pode ser que sim, pode ser que não. E que, coincidentemente, disse isso sobre o judiciário do Brasil. O judiciário deixou de ser, já de algum tempo, um departamento técnico especializado e passou a ser um poder político na vida brasileira. E que, coincidentemente, articulou contra o voto impresso, mas que antigamente... O novo layout foi pensado para atender a determinação do Congresso Nacional e implementar o voto impresso. Ela é esteticamente muito bonita e vem se integrar a esse sistema extraordinário de apuração eleitoral que nós temos no Brasil. E que, coincidentemente, já fez parte deste mesmo tribunal, TSE. Senhor Presidente da República Federativa do Brasil eleito, Luiz Inácio Lula da Silva. E se por algum milagre a justiça fosse feita no Brasil, ele não sairia impune. Até mesmo porque, de acordo com o artigo 39 da Lei 1079 de 1950, são crimes de responsabilidade dos ministros do STF exercer atividade político-partidária. Viva a lisura do processo eleitoral, da independência entre os poderes, a democracia relativa, viva Brazuela! Olha, se não houver um esclarecimento em relação a isso, mesmo uma retratação quanto a isso, até para se explicar a natureza do que foi dito, evidentemente que isso pode ser interpretado como uma causa de impedimento ou de suspeição, mas obviamente que isso cabe ao ministro e cabe ao judiciário julgar. E eu que digo que eu não posso interferir nesse tipo de discussão, porque isso cabe ao Poder Judiciário, cabe ao Supremo Tribunal Federal, no exame do caso concreto, avaliar quem sou eu como presidente do Senado, para poder opinar em relação a isso. O que eu estou buscando é que todos nós tenhamos essa compreensão de que o papel de colaboração para um Brasil reunificado, reconciliado, com mais tolerância, é papel de nós todos. Peço desculpas, porque não é fácil ouvir o que a gente ouve aqui. Eu acho que todos nós temos uma responsabilidade muito grande. Estamos vivendo um momento muito desafiador, que nos cobra atitude, mas também nos cobra inteligência, eminente senador. Nós temos que ter resiliência, planejamento, estratégia. Nós precisamos desmistificar o que é colocado como lugar comum, como uma palavra de ordem, uma estratégia deliberada de desumanizar aqueles que pensam diferente. Eu acho que a palavra de ordem é relativização. Nós estamos relativizando a democracia, a inviolabilidade dos mandatos, a Constituição, os direitos humanos, o ordenamento jurídico, os valores. Há uma política de cancelamento das pessoas que ousam desafiar o sistema.
E eu diria, Gabriela, que o sofrimento que a sua família está tendo nesse momento, e tantos como eles, que foram rebanhados como gado, que não tiveram os seus direitos respeitados, que foram todos colocados na mesma página, como se todos aqueles que depredaram, que barbarizaram, fossem o enorme número de prisioneiros que aconteceu naquele dia. Passado o episódio, no primeiro momento, até hoje não houve individualização das culpas. Nós temos o direito, e vocês falaram aqui da OAB, utilizado como uma arma contra aqueles que pensam diferente. Há 2 ordenamentos jurídicos no país. Um, para os que estão dentro do espectro ideológico. Outro, para aqueles que foram vencidos na eleição de todas as maneiras possíveis. Aliás, hoje, nós amanhecemos com a notícia de que o ministro do STF, o Barroso, que será presidente daquele poder, vai a um evento político, faz um discurso político e afirma que ele, ou nós, aqueles que ali estavam e ele junto, haviam derrotado um espectro ideológico. Mas o pior não foi a fala, foi a nota que foi emitida para justificar a fala. E na nota se diz que a condição individual ou pessoal não pode ser confundida com a institucional. Ora, quem guarda a Constituição brasileira atenta contra ela no sentido de que a magistratura não pode ter ação política partidária, é necessário que haja uma retratação do senhor ministro do STF. E a OAB não pode ficar impávida. Nós não podemos aceitar isso passivamente. Não podemos achar que as coisas estão normais. O trabalho feito por alguns senadores aqui, a quem rendo a minha homenagem, em especial o Girão, o Magno Malta, que tem feito da defesa das pessoas que foram levadas como gado à penitenciária uma missão de vida. Todos aqueles que aqui não estão, inclusive, mas que nos ajudam nesse desiderato dentro da condição de cada um, eu acho que, mais do que nunca, é necessário restabelecer a normalidade democrática do nosso país, e isso passa porque cada instituição cumpra o seu papel sem essa hipertrofia ou essa interferência, né, entre as ações dos respectivos poderes. Eu tenho tentado, dentro da minha condição de parlamentar e da responsabilidade de liderar uma oposição que é multifacetada, transmitir, sobretudo, a essência do pensamento de grande parte da população brasileira, que sente mais do que nunca a necessidade de que esses fatos sejam elucidados, porque se aconteceu, foi permitido. E quem permitiu o fez por dissídio ou por dolo. E não é por acaso que o governo se resignou tanto contra a instalação daquela CPMI. E a CPMI, mesmo com todas as dificuldades, com toda a condição que lá está armada, paulatinamente vai mostrando a inconsistência, a incongruência do que foi apresentado como uma narrativa oficial. Hoje, falar diferente é nadar contra a maré. Nós estamos terminando esse período agora. Vamos ter um recesso de 15 dias, mas não há recesso para quem está preso. Para quem está longe das suas famílias. Hoje meu pai veio me visitar.
O nome da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara Federal chama-se de João Marinho, que é o pai dele e meu avô. E eu me lembro, Magno, que naquela época, nos idos de 68, quando foi decretado o AI-5, onde o arbítrio realmente impediu que as pessoas se manifestassem, onde houve de fato censura no nosso país, foi fruto de uma ação do meu avô, que então presidente da Comissão de Constituição e Justiça, impediu que um deputado de oposição fosse cassado porque falou no exercício do seu mandato. Não concordar com o que alguém diz é natural, é saudável, é salutar, faz parte do processo democrático da convivência entre os contrários. E o que nós vemos hoje é que uma boa parte da nossa mídia diz o seguinte: ele não pode falar, porque ele professa uma ideologia que nos choca. E todos nós somos colocados de uma forma caricata como se fôssemos extrema-direita. Porque defendemos valores, a família, a religião, a liberdade, o livre-arbítrio, a propriedade. Se esses são conceitos que caracterizam o extremismo, que dirá da extrema-esquerda, que defende a invasão de propriedades, as políticas identitárias como condições doutrinárias para serem inoculadas no conjunto da sociedade, não como um processo de tolerância, mas como um processo de imposição de atitudes. Vivemos tempos desafiadores. Mas a nós cabe, eminente presidente, temos a inteligência de fazermos o enfrentamento da maneira adequada. E você coloca com muita propriedade na sua fala: nós ainda temos a nossa voz, que necessariamente precisa reverberar, ecoar cada vez mais forte para que as pessoas tomem conhecimento do que está acontecendo no nosso país. E que a conivência, a concordância, a resignação, ela não vai levar a lugar nenhum. Todos nós podemos fazer a nossa resistência, mostrando os equívocos e apontando o caminho da tolerância, da normalidade, do restabelecimento do Estado de Direito. Aliás, me permita, democrático combina com a Alemanha Oriental, com Coreia do Norte, com todos esses ismos que eles chamam República Democrática, e geralmente é uma república totalitária de esquerda. Restabelecer o Estado de Direito, a normalidade democrática. E a sua voz, Gabriela, não tenha dúvida, está batendo forte aqui. Parabéns, viu? Conte comigo. O nosso trabalho árduo, que começou lá no começo de janeiro, era ir descobrir primeiro onde estavam os autos, onde era que os nossos clientes estavam respondendo. E aí a gente chegava no STF e não tinha notícias. Você tinha que protocolar uma peça com o nome do seu cliente, dizendo que queria acesso, o mais irrestrito acesso aos autos que constasse aquela pessoa. E aí eu passei uns 4 dias esperando para saber quando era que ia ser a audiência de custódia. Chegava na colmeia, não conseguia entrar. Quando a gente chegava na colmeia, era um cenário de guerra, digamos assim, porque tinha uma cabana para os advogados ficarem ali debaixo, tinha uma fila informal anotada num papel, não tinha um horário certo, como era que você ia atender, onde era que você ia atender. E aí, graças aos advogados particulares que estão aqui hoje, que a gente não tem um silêncio perpétuo. Porque, segundo o ministro, quando visitou as nossas assistidas lá na colmeia, ele disse que se elas estivessem com defensoria pública, elas já estariam soltas. E aí, naquele momento, ele feriu toda a advocacia, toda a classe, e a gente não viu a OAB falar nada. Mas continuamos lutando, porque o nosso trabalho é lutar e dar voz a esse pessoal que está calado, amordaçado lá dentro. Vimos juízes que foram delegados para fazer aquele ato, e no caso da minha assistida, o juiz lia um script, ele nem decorou, ele lia mesmo. Estou aqui delegado pelo ministro Alexandre de Moraes, etc. E aí, no final, a gente fazia os pedidos dos mais diversos, pessoas que tinham comorbidades pediram pela liberação por conta das comorbidades e etc. E o Ministério Público se manifestava também lendo um script. A gente teve caso, e aí eu também tenho como provar, como disse a doutora Gabriela, que o Ministério Público nem sequer leu. Ele botou um vídeo que ele gravou sobre a fala dele.
E aí a gente viu o maior absurdo e aberração jurídica. O juiz declinou a competência dele de julgar o caso, encaminhando para o STF, com base na conexão no inquérito 4781, que é o inquérito conhecido como inquérito do fim do mundo, o inquérito das fake news, que foi aberto em, salvo engano, 2019, pelo ministro, na época, presidente, ministro Dias Toffoli, e ele deu a relatoria na sessão para o ministro Alexandre de Moraes. Então a gente tem um inquérito de 2019, quando eu olhei aquilo ali, eu achei uma coisa esdrúxula, porque a gente sabe que inquéritos, eles têm um prazo de 10 dias quando se tem aquela pessoa que está ali no inquérito solta. Não, prazo de 10 dias para quando você tem a pessoa presa e 30 dias para quando você tem solta. E a gente tem um inquérito desde 2019. Para o Brasil, né, que nós, que somos oposição na Câmara, hoje pela manhã, logo cedo, estávamos reunidos e já estamos entrando com um pedido exatamente de impeachment. Já temos hoje a assinatura de 42 deputados, né, o nosso líder da oposição, Carlos Jordi, Bia Kiss, Coronel Telhado, Domingos Sábio, Daniela, Sargento Gonçalves, Júnior Amaral, Júlia Zanata, Rodrigo Nogueira, enfim. Todos os deputados já estão exatamente colocando, porque exercer atividade político-partidária, como está previsto no artigo 39, 3 da Lei 10.079 de 50. Então, nós estamos em cima disso, fazendo um pedido exatamente do ministro do STF, Barroso. Eu quero só solicitar ao deputado Meira, que eu falei mais cedo também com alguns deputados, e é importante que essa iniciativa fosse compartilhada também com os senadores. Porque eu tenho certeza que muitos aqui, como eu, farão queixa desse pedido de impeachment. Ele não é papel de ministro do Supremo ir para evento político partidário, muito menos emitir opinião, e como concordo com Vossa Excelência, senador Girão, uma confissão de culpa. Então queria solicitar aqui ao deputado Meira que faça essa interlocução, já falei com alguns, mas falo com Vossa Excelência também, os demais deputados aqui presentes, que se a democracia está tão relativizada hoje, a parcela de culpa é sim de quem não está cumprindo a sua obrigação de pautar esse tipo de iniciativa, como o impeachment do ministro Luiz Roberto Barroso. Temos muitas, mas muitas violações. Com certeza a gente não vai conseguir abordar todas elas. E a gente tem feito essa luta para tentar mostrar para a sociedade brasileira o que está acontecendo com o Brasil, com os nossos familiares, com a população brasileira, porque hoje é conosco. Mas a gente sabe que esses precedentes, que tudo que está sendo cometido de ilegalidade vai, uma hora, bater no outro lado. E desde já eu digo para vocês que nós não estamos aqui para defender quem cometeu um crime, né, para quem vandalizou, mas a gente quer que essas pessoas tenham também o direito a se defender. É por isso que os advogados lutam, a gente tem esse compromisso e essa missão. Então, mas que pague dentro das proporções dos crimes que cometeu. Não dizer que se houve uma tentativa de um golpe de Estado no Brasil é muito grave. Um estilingue e bolinha de gude. Parece uma piada, mas é isso que tem. É isso que tem no processo. Está escrito isso. A gente precisa individualizar as condutas e punir quem de fato cometeu, mas aí a gente faz a pergunta, é reclusão, é crime de reclusão? Não existe hoje nada que desabone a conduta dos nossos familiares para eles estarem 6 meses presos. É uma prisão completamente ilegal. As prisões aconteceram no dia 8, foram as pessoas que estavam na Praça dos Três Poderes, né, no Palácio do Planalto e no Senado Federal. Essas pessoas elas ficaram mais de 20 horas sentadas, muitas horas algemadas para trás, depois que elas tiveram autorização para serem algemadas com a mão para frente. Ali eram muitos idosos, tanto que os policiais falam isso no depoimento, que teve algumas pessoas que precisaram de ajuda para subir nos ônibus. Né? Tem um policial que ele fala isso, ele reforça isso todos os depoimentos que a pergunta é feita. Então, assim, para vocês terem noção das pessoas que estavam ali. Então, as pessoas foram encaminhadas para a delegacia, elas ficaram muitas horas sem se alimentar. Para ir ao banheiro, elas tinham que pedir mais ou menos 5 ou 6 vezes para alguém retirar a algema para poderem ir no banheiro. E por volta das 10 horas da manhã, então, mais ou menos elas foram encaminhadas aos presídios da Papuda e da Colmeia. Eu me recordo que eu chego em Brasília às 8 horas da manhã da segunda-feira, e eu sabia que meu pai estava sem algumas medicações controladas, e quando eu falo isso que aconteceu com meu pai, é porque eu sei que aconteceram com outras pessoas. Porque como tem muitos idosos, a maioria das pessoas tem comorbidades e tomam medicações controladas. E essas pessoas ficaram sem acesso às medicações vários dias. Eu lembro que eu cheguei e comprei a medicação e fui até a Polícia Civil, que eu tive informação de que meu pai estava lá. E eu lembro de eu chegar e pela primeira vez eu uso a minha carteirinha da OAB em 8 anos. Então eu entro na sede da Polícia Civil e eles já estavam dentro dos camburões. E eu lembro claramente de escutar
eles orando e cantando hinos religiosos dentro dos camburões, e eu começo a gritar, Miguel Fernando, né? E ele grita, tô aqui, mana. Então, assim, a policial veio até o meu encontro e ela disse assim, não pode ter contato com ele. Eu disse, eu só quero entregar essa medicação. Por favor, faça chegar a ele. Até hoje a medicação não chegou. Quem está lá preso, a maioria das pessoas, são pessoas trabalhadoras, sabe? Pessoas de sol a sol, que pagam seus impostos, né? São pais de família, crentes. E quando a gente fala isso, não estou falando de pessoas perfeitas, porque todo mundo erra. Ministros erram nos seus depoimentos, né? Todos nós erramos, a gente sabe disso. Mas são pais de família que estão lá. Quem tem antecedente está solto. Quem comete crimes hediondos, gravíssimos, está solto. E elas foram colocadas todas dentro do ônibus, todas as pessoas que ficaram orando na frente do QG por 60 dias, onde não tinha um papel de bala no chão. Essas pessoas foram colocadas dentro dos ônibus e foram levadas para a sede da Polícia Federal. E elas ficaram das 8 da manhã até 1h30 da tarde, sem água, sem comida, sem banheiro. Então, o relato que eu tenho de várias pessoas é que, às vezes, algumas utilizaram sacolinha de mercado para fazer as suas necessidades, porque elas estavam presas dentro dos ônibus. Então, assim, a gente já falou da carência, então, dos materiais de higiene pessoal, roupas, absorventes lá para as mulheres, porque o sistema penitenciário também recebeu, né, essa prisão toda em massa de muitas pessoas, e a gente sabe que não se tinha as condições para receber tanta gente, tanto que os blocos foram inaugurados ali, naquele dia. Inclusive, a água ela saía dos canos enferrujada, e aí eles colocavam meia para dar uma filtrada ali na água para poder tomar. O alimento, então, das casas penais, depois, mais tarde, a gente vai falar que tem larva. Essa semana que passou agora foi encontrada uma gilete e caco de vidro. Parece que os policiais tiraram foto, nós ainda não tivemos acesso se teve um relatório que falou sobre isso ou não. Mas as pessoas perderam muito peso, porque não tem realmente como se alimentar. E para nós a comida é sagrada e nós não entendemos o porquê que é feito isso com o alimento para as pessoas que estão lá. E não só para eles, para todos, né? A alimentação não deveria ser da maneira que é. Existem pessoas que perderam 20 quilos. Tem uma colega que me relatou esses dias que um assistido dela perdeu 30 quilos. O meu pai perdeu 16 quilos. Das dificuldades das visitas impostas às famílias. Quem não tem a vacina da Covid, mesmo que a OMS decretou o fim da pandemia, mesmo para visita virtual, as famílias não conseguem fazer o cadastro, porque o cadastro é único e exige a vacina. Então, mesmo sem a vacina, as pessoas não enxergam, não conversam com seus familiares há 6 meses. Tem muitos casos que acontecem. Tem crianças que pensam que o seu pai morreu. Augusto? Olha aqui, é preciso conter o TSE definitivamente. O Supremo Tribunal Federal também, mas deixemos para depois. Vamos tratar do TSE. A Justiça Eleitoral, criada pelo Getúlio Vargas, começou com uma mentira. Ele assumiu, como chefe da Revolução de 1930, para quê? Para fazer a eleição sem fraude. A eleição foi feita depois de 15 anos. 15 anos. Ele demorou, a Justiça Eleitoral ficou ali quietinha. Quando ele fez a primeira eleição livre, foi a do Eduardo Gomes, candidato da oposição, contra o general Eurico Dutra, que o Getúlio apoiou no fim, né? O deputado Hugo Borg disse que, num comício realizado às vésperas da eleição pelo brigadeiro Eduardo Gomes, ele disse assim: não quero o voto dessa malta de desocupados que apoia o ditador para eleger-me presidente da República. Ponto. O deputado Hugo Borges, que tinha uma cadeia de emissoras de rádio, esperto ali, ele foi procurar no dicionário o significado de malta. E entre os muitos significados também quer dizer o seguinte: trabalhadores de estradas de ferro que usam marmita para carregar a comida. É isso aí. O Hugo Borg difundiu a seguinte teoria: o brigadeiro não queria o voto dos marmiteiros, que eram os pobres que apoiavam Getúlio. Foi decisiva na eleição essa fake news. Na época não falava inglês, nem candidato, nem nada. Mas, enfim, foi decisiva. Por quê? Porque
o Brigadeiro não conseguiu esclarecer. Eu passei a vida ouvindo coisas falsas ou verdadeiras sobre o meu pai candidato e ele contando as deles. Agora, quem é que vai decidir o que é certo e o que é errado? Esses caras são imbecis para fazer uma propaganda dessas agora. Golpe, isso é golpe. O TSE não tem nada com isso. O TSE, que é dispensável, devia cumprir a lei eleitoral. Já está muito. Ou mais que isso, cumprir a Constituição. Quem define o que pode ser dito ou o que não é a Constituição. Desde quando você vai considerar golpe uma acusação qualquer que se encaixa perfeitamente nos crimes contra a honra? Como é que eles estão mudando a Constituição? Tá, o que leva tapinha no rosto, os seus comparsas, e agora não acaba nunca essa eleição, porque isso é a continuação da eleição, é para caçar alguém. Então fiquem sossegados e parem de ganhar salário em dobro para fazer besteira. Quanto custou esse comercial? Isso aí está querendo ensinar a gente a votar? Eles são sempre assim, ou eles escolhem pela gente, ou querem que a gente aprenda como vota como uma criança. Ali, tribunal não é tribunal. Essa devia ter o nome de comissão eleitoral, porque deve apenas fazer com que sejam cumpridas as normas para aquela eleição. Já acabou, não é ano eleitoral. Estão fazendo isso para justificar o salário dobrado. Estão escolhendo pessoas que concordam com isso, porque chegou a hora de examinar o caso do juiz Sérgio Moro. E depois vira outra. O Gilmar, trataremos disso aí, acaba de desencavar aí mais alguma acusação contra o Bolsonaro. Não acaba nunca essa eleição. Estão discutindo ainda essa eleição até quando? Até quando? E aí vem agora com comercial. Isso aí nós estamos pagando. Então, não, isso aqui é golpe e tal. Quer tratar com gente que dá golpe? Vai falar com o ministro da Justiça. Comunista não admite oposição. Como sabe qualquer moleque reprovado em faculdade de Direito. E fica aí bancando o democrata, o Flávio Dino, que é comunista, e outros que apoiam regimes que não vê uma urna pela proa há 60 anos. E outros que proíbem a participação da oposição. Essa turma está ensinando a gente a votar? A turma que decidiu a eleição passada? Quer dizer, é hora de a gente mostrar que o cansaço também tem limite. Parem de falar besteiras e de divulgar bobagens como esse comercial. Augusto, e vale lembrar para quem nos acompanha que a Revista Oeste defende a liberdade de expressão, mas não a liberdade de expressão relativa, né? É relativa agora. E aí até... Liberdade de expressão não é liberdade de agressão. E quando foi? E quando foi? Nunca. Manda a peça publicitária para o Palácio do Planalto. Deveriam encaminhar para o Palácio do Planalto essa peça Exato, o Lula, que é um mentiroso compulsivo, agora não. Ele é o cara que foi eleito porque a nossa justiça conseguiu conter, né, os gabinetes do ódio e tal. Parem de falar bobagem, já durou um ano isso aí ou mais. Tá, vão fazer eleição decente e ganhem a eleição sem truques, que ninguém fica discutindo. Mas o que houve, ou o resultado, tantos meses depois. Vocês não têm o que fazer? इस बच्चे की देखो देखते हो E hoje o que a gente vê é um governo agindo dessa maneira,
né? E se dizendo democrático. E sobre a fala do Barroso, tem um aspecto muito importante, porque vocês vão de se lembrar que o Deltan Dallagnol, enquanto ainda membro do Ministério Público Federal, ele recebeu uma pena de censura do Conselho Nacional do Ministério Público. E essa penalidade foi correta. Foi correta. E a argumentação dessa penalidade do Deltan, enquanto membro do Ministério Público Federal, vale para o Barroso. E eu cito aqui um trecho do voto do vice-presidente do Conselho Nacional do Ministério Público, que é o professor doutor livre-docente Otávio Luiz Rodrigues Júnior, do Largo de São Francisco, que diz o seguinte: a liberdade de expressão é um direito fundamental constitucional do cidadão, que abrange os membros do Ministério Público na esfera privada, na condição de cidadãos, e na esfera pública, na condição de políticos do Estado, mas que deve conviver harmonicamente com os deveres e as vedações funcionais impostas constitucionalmente à instituição. Porque ninguém é obrigado a ser membro do Ministério Público. Ninguém é obrigado a ser membro do Judiciário. Quando você aceita, quando você se dispõe a isso, ninguém é obrigado a ser ministro supremo. O Celso Antônio Bandeira de Mello, por exemplo, negou. Muita gente negou o cargo. Por quê? Porque ele requer circunspecção. Ele requer respeito. Porque a instituição, ela tem um quê de sobre-humano. E quando a gente desce a baixaria do humano, a gente leva a instituição para a baixaria. E continua aqui só com esse trecho. Ou seja, todos temos o direito fundamental e constitucional à liberdade. Mas quando você decide entrar para as instituições, Ministério Público e Poder Judiciário, você tem que observar certos deveres. Você escolheu. Ou seja, a sua liberdade levou você a escolher entrar numa instituição em que você escolheu ser circunspecto. Como você vai julgar as pessoas? Você não pode falar livremente como qualquer cidadão que não tem um cargo nessas instituições. Não pode, é óbvio. E ele continua: deve conviver harmonicamente com essas vedações, né, que são impostas às instituições como o Ministério Público e Judiciário, assim como deve conviver harmonicamente com os outros direitos e garantias constitucionais fundamentais dos cidadãos. E mais um trecho. Não configura atividade político-partidária a crítica pública por parte do membro do Ministério Público dirigida, e também vale para o Judiciário, vale para o Barroso, entre outros, a ideias, a ideologias, a projetos legislativos, a programas de governo, a medidas, sendo vedados, contudo. E este trecho do voto do CNMP se aplica ao Barroso. Sendo vedados a quem escolhe ser membro dessas instituições ataques de cunho pessoal, direcionados a candidato, a liderança política ou a partido político, com a finalidade de descredenciá-los perante a opinião pública em razão de ideias ou ideologias de que discorde o membro do Ministério Público ou do Judiciário. É dever do membro do Ministério Público e do Judiciário guardar decoro pessoal e manter ilibada a conduta pública e particular, que assegure a confiança do cidadão, sendo que os consectários de se externar um posicionamento, inclusive em redes sociais, não podem comprometer a imagem da instituição e dos seus órgãos, nem violar os direitos ou garantias fundamentais do cidadão. É isso. Claro. O que o Barroso fez é uma conduta vedada a membros da instituição do Judiciário. E o Judiciário vai sobreviver ou os ataques sobreviverão ao Judiciário? Essa é a pergunta que se faz. Fala. Por favor. Eu acrescentaria uma nova pergunta ao Senado Federal. E aí, Senado Federal do Brasil? Porque compete ao Senado Federal, com essa fala vergonhosa, na minha opinião, enquanto cidadão brasileiro, do ministro do Supremo Tribunal Federal, sobre ter combatido o bolsonarismo, que não é papel dele, não deveria dar esse tipo de opinião.
Pavinato acabou de ler isso aqui, então é uma vergonha para o cidadão brasileiro e compete ao Senado Federal convocar o ministro Barroso para dar explicações sobre essa fala dele e, eventualmente, impetrar um pedido de impeachment contra o ministro Barroso. Para mim é nítido. E ainda tem a simbologia dele estar falando num congresso da UNE, das entidades mais comunistas que a gente tem no Brasil, é governada pelo Partido Comunista há mais de 20 anos, uma entidade estudantil que não tem eleições diretas, tem eleições indiretas, ao lado de uma estudante ou uma pseudo-estudante que estava ao lado dele ali, não sei, com a camisa do Che Guevara, dizer que só ditaduras que caçam mandatos. Viu, Deltan? Só ditaduras que caçam mandatos, só ditaduras que tiram os concorrentes políticos do jogo, viu, ex-presidente Jair Bolsonaro? Enfim, essa fala teve um conjunto de simbologias muito grande. Compete ao Senado da República Federativa do Brasil convocar para dar explicações o ministro Barroso, membro do STF, não pode falar o que ele falou e, quiçá, à frente, entrar com pedido de impeachment disso. E aí sim o Senado mostrar qual é o papel de equilíbrio do Senado Federal entre os três poderes. E lhes digo mais, senhores, tá? Em julgado do próprio Supremo Tribunal Federal, eu vou lhes dizer, o ano 2019, foi julgado no dia 6 de maio de 2019, ficou decidido assim. Entrevista, Conselho Nacional do Ministério Público, CNMP, processo administrativo disciplinar, Procurador de Justiça Estadual. Entrevista em rádio local, liberdade de expressão, abuso do exercício de direito, excesso de linguagem, violação de deveres funcionais de membros da instituição, atribuições constitucionalmente atribuídas nos artigos tais, e fala no artigo 130A, parágrafo 2º, inciso 3º da Constituição da República. Deferência, capacidade institucional, habilitação técnica, aplicação da penalidade de advertência, ausência de direito líquido e certo. Então, o próprio STF deveria fazer o que o STF diz que deve ser feito. No mínimo, aplicar uma pena de advertência ao Barroso. Eu estou falando aqui, gente, aqui ó, decisão no mandado de segurança 34493, relatoria do ministro Luiz Fux, primeira turma, julgado em 6/5/2019, senhores. Está aqui, é o próprio STF que diz que isso tem que acontecer. Então, muito me espanta uma nota que passa um pano nesta fala ilegal, inconstitucional, indecente do ministro Barroso, sendo que a jurisprudência do próprio STF diz que ele, no mínimo, tem que ser advertido. No mínimo. Mínimo. No mínimo.